Olá, meus amigos! Está começando mais um episódio do Zona Mix Podcast, um espaço dedicado para você que busca cultura, entretenimento, conhecimento e busca dicas com autoridades, personalidades, enfim, todos convidados dessa humilde apresentadora que vos fala. Hoje estou recebendo uma autêntica celebridade da cidade de Niterói, uma Ó, especialista aqui na área do direito, doutora Mônica Figueiredo, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre planejamento patrimonial, holding familiar, e é um assunto que está em alta aí, inclusive, no próprio métier dos com advogados, né, como certeza. uma Isso, parte empreendedora, né, do isso aí. momento. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, doutora Renata. Futura doutora Olha, Renata, né? doutora, Já estou ó, profetizando. recebo, recebo. Tá certo. Renata Cardoso, é um prazer estar aqui, né? Eu assisto, né? Sabemos que esses canais de divulgação da mídia hoje em dia é essencial para todos os ramos, né? Todas as áreas, Sim. porque leva conhecimento. Hoje em dia as pessoas não param mais para ver televisão. É muito mais fácil você estar em qualquer lugar, abrindo seu celular para tomar conhecimento. Bem, eu me chamo Mônica Figueiredo, né? Eu faço parte do time Hold Master Brasil, com mentoria do Márcio Carvalho de Sá e a doutora Elaine Montenegro. Bem, é com muita satisfação que eu venho o convite aqui de vocês, né, falar sobre planejamento patrimonial. É um assunto que particularmente muito me interessa, sabe, Sim, porque a gente vem levando muito aí do estado, do governo, né, sim, somos constantemente lesados enquanto filhos, herdeiros, isso, então isso isso aí. daí, gente, presta muita atenção É. nesse assunto, esse assunto é de extrema importância, hein. É, o problema todo é que a maioria da população nem sequer sabe que existe esse problema, porque esse problema não fica para a pessoa aqui, ela deixa esse problema para o filho. As pessoas têm a ideia de que quando ela morre, ela deixa herança, e quando Uhum. na realidade elas deixam um pesadelo chamado inventário. E só quem sabe é quem passou por isso ou está passando, que muitas vezes não é de curto prazo, é demorado. Desaguando no poder judiciário, então, com as burocracias que se impõem na próprio ordenamento jurídico da lei processual, tende a, no mínimo, se não tiver briga nenhuma, 5 anos para É, terminar o gente, é um inventário. absurdo isso, né. Né. Extrajudicial, você ainda consegue fazer rápido, né, de 3 meses a 6 meses no máximo. Só que o que pega isso, Renata? A pessoa Extrajudicial, desculpa, deixa eu entender, é o seria o no inventário. no cartório? É, no cartório, Sim. mas só por 2 motivos: que a pessoa não tenha menor envolvido ou que a pessoa não tenha feito um testamento. Porque se a pessoa fez um testamento, ela também obriga seus herdeiros a abrirem um testamento judicial. Aí delonga aí 1 ano a Hum. 2 anos, aí depois sim que ela vai poder levar ao crivo do cartório extrajudicial. Mas como ela vai estar no poder judiciário, já pagou umas custas altíssimas, ela resolve fazer ali e que vai demorar realmente 5 anos. E por que o testamento? Muitas vezes a pessoa fala: "Ah, mas o testamento já fica tudo resolvido". Não, gente. Além de não ficar tudo resolvido, aqui no poder jurídico, né, no poder judiciário, muitas vezes se um herdeiro se sentir insatisfeito, acaba que ele faz o quê? Ele vai, brigar. Ele diz que ele está lesado. Quando isso acontece, o poder judiciário, ele se retrai até que as partes venham se compor. E nisso vai delongando anos e anos, e a gente vê os casos dos artistas. Quantas casas do Jô Soares caiu em ruína, da É Hebe verdade. Camargo, né? São exemplos que nós tomamos, né, e passamos para as pessoas que o testamento é um dos piores planejamento patrimonial da família. Então o testamento só pode ser via judicial mesmo, né? Mesmo, independentemente de Não ter pode ser menor ou cartório. não, não pode ser em Hum. cartório. Então isso inviabiliza até seus herdeiros a partir ainda que amigavelmente para um cartório extrajudicial. Só que o problema todo que nós mais estamos enfrentando aí foi com a reforma tributária, Tributária. que aí vem o aumento da alíquota, gente. Hoje, no estado do Rio de Janeiro, que nós temos uma alíquota progressiva de 4 a 8%. Nós chegamos agora, o COAF mandou um projeto de lei que vai chegar à casa do no mínimo 16, ou seja, é o dobro do teto que temos hoje, de 16 até 30%.
Você imagine isso no patrimônio da pessoa, como vai corroer, como vai diluir, desidratar o patrimônio, principalmente da classe média. Hoje é 4% ainda? Não, 4%, chegando ali até a casa de R$ 700.000 um patrimônio, Uhum. passou desse limite, começa a de 7 a 8%. Nossa, Então, mãe. realmente é algo assim estarrecedor. Só quando a pessoa vai fazer os cálculos e descobre que não é só o imposto. O imposto é um dos fatores que faz a pessoa buscar, né, um outro tipo de planejamento patrimonial. O que acontece? Tanto quando você faz doação em vida, você paga o mesmo imposto, ITCMD, que é conhecido, né, Imposto de Transmissão Causa-Morte e Doação. Aqui no Rio de Janeiro, ele é conhecido com a sigla de ITD, no Rio de Janeiro. Mas Uhum. também é o mesmo imposto que se você fizer a doação. Então, não tem nenhuma vantagem, porque quando você faz a doação, realmente você não vai deixar seus filhos passarem por um inventário. Contudo, Renata, tem algo muito assim grave, né? Que as pessoas pensam que lá na frente isso não vai ocorrer com elas. É o caso de você perder o eixo de comando. O que que é isso? O que, que é isso? Você, uma vez doado, você doa para os seus filhos. Aí futuramente você não sabe quem vai ser os cônjuges dos seus filhos. Hum. Aí você tem uma bela de uma proposta, vamos supor, um terreno que você ganhou lá dos seus pais, passou para o teu nome, dos seus avós, e aquele terreno foi comprado R$ 50.000. E hoje alguém vem te oferecer uma proposta de 4 milhões. Uau, É uma boa, né? não precisa nem Mas, pensar. exatamente, só que acontece o seguinte, na hora de você fazer essa transação, que se você já passou e colocou ali em condomínio os seus 2 filhos, você corre o risco de precisar da anuência, assinatura das mulheres dos seus filhos. Então, Uhum. vamos supor, lá na frente, um dos seus filhos esteja em processo de divórcio e uma das suas noras não queiram assinar. Hum. O que vai acontecer? Você pode, não deve, vai socorrer o Poder Judiciário. Contudo, essa supressão da outorga da mulher, né? Isso vai delongar aí 30 dias, 40 dias. Será que esse empreendedor vai esperar para poder Pois vai perder adquirir o negócios, seu, né? exatamente, adquirir seu terreno? Não, provavelmente ele vai procurar ali nas imediações e vai acabar alcançando uma outra pessoa que está mais disponível, esteja menos embaraçado para ele adquirir, porque ele quer fazer o negócio, ele quer o resultado para ontem. Isso é um Sim. empreendedor. E o que acontece num testamento? O testamento, você, em 90% dos casos, ocorre brigas, celeumas, paga o mesmo imposto de um inventário e a pessoa não tem noção o que é a desidratação dos imóveis no inventário. Porque não é só a alíquota, vou pagar 8% do imposto. Não. Quando você vai fazer a avaliação na Procuradoria-Geral do Estado, ele eleva aquele patrimônio ao valor comercial. Só que seus pais, seus avós, né, não sabe, sucessão está ocorrendo naquele inventário, adquiriram o imóvel em 250.000. Aí chega-se a casa de 1 milhão. Aí você fala assim: bem, houve um aumento de capital de 750.000. Esses 750.000 você vai ser obrigado a pagar por essa diferença Diferença. 15% do imposto de renda. Fora se também ultrapassar muito o período que você tem que realizar o inventário, Aí você tem ainda paga a multa, a né? multa de 60 dias depois da morte, né, do seu ente, que Uhum. você está passando ali pelos abalos da perda. Você, se dentro de 60 dias você não entrar, você já é acionado na multa de 50% do imposto. Nossa, 50%? 50%. Gente, daqui a pouco não vai render mais nada. Vai É, ficar tudo para o governo. exatamente. O governo sem competência, ele faz o quê? Ele aumenta o imposto. Lógico, né? Porque é mais fácil. Até o Maluf falava: é fácil governar quando a gente só aumenta o imposto. E a gente faz o que quiser. Porque as pessoas não berram, não gritam, a gente vai aumentando. Não, lembrando também, né, gente, que quem faz o inventário através do cartório e da justiça
paga o mesmo tipo de imposto. A diferença Isso, é que no cartório pode-se ganhar tempo, isso. 3 meses, sei lá, 4 meses, mas e aí é até pior de uma certa forma, que se você tem que ter o dinheiro todo para Isso aí. pagar, né, Isso aí, você no tem que ter final. 15% pelo menos desse valor do inventário para você pagar todas as custas, taxas, emolumentos do cartório. Se você não tiver esses 15%, você não tem outra alternativa senão vender Vender. um bem ali do acervo ou até o único bem. Que às vezes você pensa, minha mãe vai morrer, papai e mamãe falaram que Uhum. esse apartamento que eu moro, tô tranquilo, que eles morrendo é meu. Não, não é da pessoa. A pessoa recebe não herança, recebe inventário. E aí, quando ele coloca para venda, a pessoa que compra um imóvel dentro de um inventário, ele também é um investidor. E ele não, não, não pensa assim, em comprar o imóvel preço comercial, ele vai fazer a barganha dele. Aí acontece o quê? O deságio, a desvalorização imobiliária. Aí tem uma perca de 20 até 30%, dependendo do empreendedor. Você está desesperado, precisa terminar aquele inventário ali. De repente é um local que o seu filho não vai aguentar pagar os encargos do próprio condomínio, às vezes um condomínio de R$ 5.000, e ele Uhum. necessita sair correndo, porque daqui a pouco o próprio condomínio vai corroer o patrimônio, o PTU também pode corroer o patrimônio, e a pessoa está na pressa de terminar aquilo logo. O que que ela faz? Ela coloca o imóvel para vender. Com isso, ela tem que levar também ao crivo do Poder Judiciário, porque o alvará para venda só vem do juízo. Ela não pode vender num cartório extrajudicial. Então, olha a É, só conta, só perde, só, só só perde. perde. E aí chega, nos cálculos, chega a perder cerca de 44% do patrimônio. Nossa, Isso eu estou mãe. falando hoje, com a taxa de 4 a 8% no Rio de Janeiro. Sem ter finalizado a reforma tributária Sem que ter trata feito desse. exatamente aumento da alíquota. Hoje, a perda real são de 44% do patrimônio. Vendendo o Gente. imóvel para pagar todas Tem as que tem que custas vender ainda a preço de banana, e né, preço de para banana, o conseguir vender deságio, rápido. para poder terminar e finalizar aquele inventário. Caso contrário, ele Nossa. vai estar se corroendo. Se seu filho não estiver bem no mercado, vamos supor que ele ficou até desempregado depois do seu falecimento. E aí ele não está conseguindo pagar um condomínio e um IPTU, que é Isso o aconteceu básico. muito na minha geração, Isso, né, muitos pais, muitas pessoas eram, militares, enfim, isso, eram homens bem-sucedidos, isso aí. principalmente ali na zona sul daqui É, isso aí, né, de de Niterói. Niterói. E aí, infelizmente, às vezes os filhos acabam, né, não tendo, ah Relaxa, né, aí fala: "Não, tem é, tudo", aí fica uma faculdade, às vezes, exatamente, isso dez mesmo. de 10 anos, leva uma faculdade de 10 anos, não termina, porque tem o pai e É. a mãe que sustenta, e no dia para o outro ele percebe que ele não fez muito bem o uso do tempo dele. E aí ele só vai dar conta quando ele estiver assumindo responsabilidades como um inventário. São coisas que a gente deveria até aprender na escola, né, como Sim, se organizar, você né. como se organizar e planejar em tudo, né, o É, no planejamento patrimônio. patrimonial é um deles. Tem também o planejamento financeiro que a pessoa também tem que fazer. Aí a finalidade, né, que o grupo do time Hold veio trazer aqui para esclarecimento da população de um modo geral, é em relação à facilitação da transmissão desse patrimônio. Por quê? Quando a pessoa não estiver mais aqui, automaticamente esse imóvel se transfere através de quê? De uma hold familiar ou hold médica, né, se for um profissional da área médica. E nessas questões, as pessoas, perguntam assim: "Ah, mas aí eu vou estar isenta de imposto?" Não. Eu ia perguntar isso. Não, não tá, porque a pessoa pensa assim: "Não, é um meio de eu burlar o fisco e não pagar". Uhum. Não, você Não vai tem por onde pagar, não sair, tem né. por onde sair. Mas há uma eficiência tributária, de modo que a pessoa vai ter ali o o recurso dela, né, vai chegar a casa de 86% de lucro fazendo uma hold e deixando seu filho para programar depois. Então ela vai pagar imposto? Vai, mas ela vai planejando e vai de modo suave, inserindo não só esse patrimônio na pessoa jurídica, né, passando ela para a pessoa jurídica, como ela vai fazendo no mecanismo ali a sucessão, que na verdade não é bem sucessão que a gente Hum. lida, a gente fala o seguinte, que nós fazemos esse planejamento para evitar a sucessão.
Exatamente para não ter o quê? O inventário. Sucessão é isso. Se o imóvel Hum. tiver só na pessoa jurídica e a pessoa pensa, não, tá tudo bem, vou só pejotizar, ou seja, institucionalizar o patrimônio, passar do CPF para o CNPJ, a pessoa pensa que ela está tranquila. Isso alguns profissionais vêm fazendo, levando as pessoas a acreditarem que elas estão com uma hold constituída, Hum. e na realidade quando essa família vier a falecer, essa pessoa jurídica dessa família vai ter que se abrir um inventário, porque ela era empresária, é Caramba! sociedade empresária. E aí vai ter que fazer o quê? Apuração de haveres. Chega a ser mais caro do que a avaliação do patrimônio. Então, quais os cuidados que a pessoa tem que ter antes de procurar um profissional para estar observando também, para estar Hum. acompanhando todo o A processo? pessoa tem que buscar se aquele profissional, quanto tempo está atuando nessa área, qual o grupo do qual ela faz parte, né? Se tem lisura, né? Se já houve algum intempéries, né? Com outras pessoas que falam assim: olha, não faz por aí que eu me dei mal, acabei acontecendo. Então as pessoas têm que investigar, não aceitar qualquer pessoa que venha te vender o produto de hold, porque não é tão fácil, porque na hora do sistema, existe o sistema de uma célula, 2 células e 3 células. Aí você vai me perguntar: "O que que significa isso?", Exatamente. né. O que que significa? Células a gente coloca ali na função de explicar para o cliente, porque quando a gente fala assim: "Olha, você vai abrir um sistema com 3 empresas". Nossa, a pessoa não é do ramo, não é comerciante, não é empresário, nunca participou disso, ela vai se apavorar. "Nossa, vou ter que Hum. abrir 3 empresas?". Sim, porque o sistema ela age de forma de que há uma eficiência e tudo tem um tempo certo para cada uma das células serem abertas. Hum. Exatamente para ocorrer o quê? A eficiência tributária, que é prevista no nosso ordenamento. Então não é nada que se faz obscura, né, Uhum. que tá burlando o fisco, nada que venha apavorar e falar à pessoa assim: olha, futuramente esse fisco pode descobrir isso que vocês estão fazendo e pode retroagir e criar uma penalidade. Não, tudo é feito dentro do contexto já tributário, dentro do ordenamento do direito empresarial, para que as famílias, né, que já utilizavam, famílias no Brasil já utilizam isso desde a década de 70. Aí você pergunta: "Ué, como é que me surgiu isso e ninguém nunca soube, né, tanto desse Uhum. sistema?". Porque a gente tem a nossa educação na faculdade, ela é muito estancada. Ela ensina por matéria, mas ela não faz um sincretismo entre as matérias. O Hum. caso de planejamento patrimonial, você vai lidar ali com direito sucessório, o direito empresarial, o direito tributário, finanças e contabilidade. Então, a pessoa precisa saber um contexto, né, dessas áreas para poder ela passar uma segurança de modo que lá na frente a família, né, não venha ali ser colocada em um gatilho furado, né? Uhum. Até o sistema gatilho é utilizado também para a gente dizer para a pessoa não a morte, que a gente conversa, as pessoas não gostam muito de conversar sobre esse assunto, porque acham sempre Ah, é é, verdade. deixa eu pegar um pouquinho de água Ah, aqui. com É. certeza. As pessoas não gostam desse assunto, mas todos nós sabemos que um dia nós É vamos, necessário, né. é Então as necessário. pessoas pensam assim, deixa eu dá licença aqui. Não, eu queria saber também, quanto tempo duas questões, a pessoa possuidora do bem que aciona, né, o advogado Certo. para estar abrindo a holding, né, e tem que ser em comum acordo com os familiares ou ela pode simplesmente chegar e fazer, escolher seus sucessores? E quanto tempo demora para finalizar essa passagem dos bens após Uhum. a morte? Boa pergunta, Renata. O que que acontece? As pessoas procuram advogado, a gente tem um tempo, né, porque tudo é trabalhado de acordo com as finanças da família, porque a Hum. gente passa ali um cronograma chamado através de croquis estrutural,
que a gente já demonstra, já faz a pesquisa nos sites, quando vai ser os valores de gasto que a pessoa vai pagar. A gente vai gerando os boletos, as pessoas pagam e a gente vai fazendo ali as alterações contratuais junto à junta comercial. Então, a pessoa não precisa passar de imediato todo o patrimônio dela e ter que Hum. pagar o ITBI, ter que pagar parte do ITCMD, nada disso. Tudo isso é bem customizado de família para família, então não tem um tempo exato, vai depender da sua necessidade de acelerar ou não. Por exemplo, tem uma família que eu peguei, o pai estava já né, moribundo, prestes a falecer. Então a família estava desesperada, porque precisava fazer aquilo acontecer, porque a qualquer momento o pai ia falecer, como faleceu. Então Uhum. tinha, assim, para ontem que deveria ter sido constituído. Então parei tudo e me dediquei a colocar os imóveis, ó, vão fazer isso, vão fazer aquilo, e fui dando as boletas, eles foram levantando dinheiro. Quando acabei de fazer, não deu uma semana, o pai veio a falecer. E ele Olha. já tinha assinado, já tinha feito e tudo é sempre em comum acordo com a família, né. Mas tem casos, por exemplo, eu peguei de um caso, eu não posso dizer o nome aqui, Aham. peguei um caso, né, de uma médica, ela não tinha filhos, né, e aí ela deixa para os sobrinhos, filhos dos irmãos dela. Então, ela falou assim: "Ah, eu não queria muito bem que todos soubessem, porque a forma que eu vou fazer de distribuição é distinta, Hum. então é como se fosse um Hum. testamento". Aí eu falei para ela: "Bem, como nós vamos fazer isso? Isso tudo o advogado tem que ter, né, como vou fazer Insight. isso? Tomar um insight e tem que buscar, né, esse subterfúgio. Como? Ela precisa fazer uma holding, porque ela é uma pessoa que não tem herdeiros diretos, ela não quer deixar para os irmãos, porque ela quer já passar diretamente para os seus sobrinhos, ela E ela pode fazer pode, isso, cem por né? cento, ela não Hum. tem de herdeiros necessários, necessário significa Uhum. pais e mães ou filhos. Passando disso, ela tem a disponibilidade de 100% do patrimônio dela. Ela só Uhum. fica refém da disponibilidade de 50% quando houver a legítima. O que é a legítima? São herdeiros necessários, pais e mães e filhos. Se ela não Uhum. tem essa linha direta, né, de sucessão, ela é livre para poder passar 100% até fora da família, para quem ela quiser. Então, nisso, ela pegou e falou: "Doutora, como é que nós vamos fazer?" Aí eu falei: "Bem, nós vamos criar uma situação, você vai trazer a sobrinha, né, que você quer beneficiar com maior porcentagem ali, ela vai estar ciente de tudo e você vai fazer uma nomeação, né, de um administrador, quando você não estiver mais aqui, para fazer cumprir o acordo de sócios que você vai ter entre você e a sua sobrinha. Uhum. Com isso, vai entrar os seus sobrinhos daquele modo descrito que você já direcionou. Eles não têm nem direito à herança, porque seria seus irmãos, né. E ali no sistema ela já coloca também que qualquer um que discordar, ela tira da herança. Quer dizer, Olha, ela tira da ela sociedade, pode né. colocar essa É, cláusula exatamente, aí. ela pode colocar essa cláusula, porque ela tá com um ato de liberalidade, ela tá entregando essas ações para Uhum. os sobrinhos. Então, se os sobrinhos forem, vou brigar na justiça", tudo bem, mas você não vai brigar no direito sucessório, ou seja, você não vai para a vara de família lavar roupa suja, não vai. Uhum. Isso daí é direito empresarial. Então, direito empresarial, o juiz já olha sobre a ótica assim: acordo entre as partes faz lei, que nem eu posso mudar. Então, uma outra Show. ótica diferente, né? Quando a Uhum. pessoa vai brigar por um testamento dentro da vara de família, porque na capital nós temos as varas de sucessões e provedores. Nas comarcas, né, de Niterói, outras comarcas, houve agora uma reforma, né, do Codigerge. Antigamente ia para qualquer vara civil, hoje vai para a vara de família. Aí as pessoas acham que Hum. é para o quê? Lavar roupa suja. Eu não vou aceitar, porque eu não queria isso, ela ganhou mais do que eu. Então não tem mais essa questão. No momento em que estabelece, né, esse sistema, as pessoas têm que aceitar.
É diferente de um testamento. Doutora, eu tô vendo aí você falar sobre holding familiar, holding médica, holding Uhum. empresarial. Há diferença Sim, entre elas? tem diferença, porque a gente na verdade, hold médica foi, assim, uma criação que a gente, nominou para tratar de pessoas que lidam da área da saúde. Normalmente o médico, ele por ser um conservador, ele cresce a sua riqueza através de quê? De imóveis, patrimônios. Então é comum os médicos terem sair comprando imóveis e vai Uhum. crescendo seu patrimônio. Faz investimentos, Os né? investimentos dele normalmente é tradicional. Então eles não se arriscam a ficar colocando em bolsa de valores, eles não têm grande risco. Então eles são chamados investidores tradicionais, seguros, né? Eles querem pé no chão. Só aí nós fazemos uma hold deles já não mais com 3 células, nós fazemos uma hold dele com 4 células. Por quê? A atividade empresária do médico, como toda atividade empresária, ela acaba em risco. Ou Hum, seja, a qualquer momento ele pode sofrer uma responsabilidade civil por algum dos sim, procedimentos dele. Se ele for então é verdade. cirurgião ou um dentista, aconteceu alguma coisa, a pessoa achar que foi o erro do dentista e não a reação do corpo daquele paciente, ele pode ser levado ao crivo do poder judiciário. E aí a gente não sabe, poder judiciário, a gente não sabe como o juiz vai pensar. De imediato, pode ser que pegue um juiz que entenda que a pessoa tem um direito antes mesmo do contraditório, e coloque o gravame em todo o patrimônio daquele profissional Ui, da área de saúde, até o término deu de até uma uma fisgada demanda. no peito aqui agora. Então, se isso acontecer com o médico, ele vai o quê? Ele vai ter um baita de um choque, vai perder a sua capacidade laborativa, ele vai ficar apreensivo, muito preocupado. E para que ele não venha passar por isso, o que que nós já indicamos? Antes dele sofrer qualquer revés. Que a gente fala qualquer revés. Porque não adianta chegar uma pessoa, tá devendo um monte de credor, um monte de execuções contra ele, e ele quer fazer uma hold. Não vai dar certo. Porque a Uhum. nossa finalidade não é burlar credores, não é burlar fisco. A finalidade de uma hold é proteção do patrimônio da Patrimônio. família, antes de qualquer revés. Vamos supor que esse médico, 30 anos, tenha trabalhado, adquirido tudo com o suor do rosto dele, adquiriu todo aquele patrimônio. E nos últimos 5 anos aconteceu, teve uma ação, 2 ações, 3 ações. Não seria justo, como não é, né? A todo aquele patrimônio dele ser colocado para pagar um Uhum. dano que ele acabou de acontecer e de repente nem por culpa dele. E a pessoa já está julgando ele e o juízo, antes, às vezes, coloca em gravame já fazendo um juízo de valor antes mesmo do contraditório. E com isso a pessoa fica muito refém de um poder judiciário e coloca em risco todo o patrimônio dela realmente. E normalmente indenizações contra médicos não são baratas. É, Não com são certeza. indenizações assim de 20.000, de 30.000, as pessoas pedem logo assim, 200.000, 300.000. Tem gente que pede 1.000.000, dependendo do tipo de médico, acha que ele encontrou dinheiro, né, do pirim-pim-pim, caiu de uma hora para outra. E todos nós sabemos como o médico estuda e como ele tem que estudar para se especializar e para chegar a um determinado patamar financeiro e patrimonial na sociedade. Só que tem pessoas que não têm escrúpulos, por qualquer coisa, acho que devem processar as pessoas. E Uhum. aí a gente faz esse sistema de 4 células. O que é 4 células? O sistema da hold familiar fica protegido. Ali ele já passou para os filhos dele as cotas, ele fica na administração dessas cotas, sem aparecer, né, isso. E ele cria uma célula operacional, que é onde ele tem o trabalho dele, onde o dinheiro, o fruto do trabalho, vem tudo por essa célula operacional, colocando a salvo de todo e qualquer risco de uma atividade empresária. Muito bom. A mesma coisa é a atividade, hold patrimonial, porque na verdade a hold familiar surgiu da hold patrimonial. Pela lei das SAs, lá no artigo 3º diz o que que é uma hold. A hold nada mais é do que é uma sociedade que tem por objeto a participação societária em outras empresas.
porque vem da SA, então fala societária, né? Uhum. Passar o societário em outra empresa. Aí você fala assim, mas o que que é isso? Significa que ela não exerce uma atividade de prestação de serviço, comercial, industrial, ela não tem atividade empresária. Você fala, ah, mas não tem? Não, ela simplesmente apenas participa de outra empresa. Então, Entendi. isso que é holding. Então, esse sistema é uma participação de uma empresa a outra empresa. Mas a gente surge nela, o início que se dá é uma empresa que a gente diz, entre aspas, né? Porque juridicamente falando, é proibido falar uma atividade, uma empresa que não faz nada. Aí a pessoa É, fala, como não faz não dá para nada? entender muito, Não né. pode. Como? Hum. Toda empresa tem que fazer assim? Ela não faz nenhuma atividade empresária, mas ela participa de outra empresa. Então a gente cria essa célula cofre, é ali que é colocado todo o patrimônio da família, de pessoa física, CPF, para o CNPJ, e ali quem fica com essa chave? É o O titular dos bens, Uhum. né, os pais. E ali ele tem o poder de pegar, tirar, abrir aquele cofre, vender quando ele quiser, pelo preço que ele quiser. Se ele quiser, ele pode acabar inclusive com o sistema todo de hold. Ele criou, e aí antes dele falecer, ele está vendo que os filhos não estão dando para nada, não vale a pena, vão gastar, vão Então ele ficar pode desistir e e gastando, e aí gastando todo o patrimônio dali. entendi. E, Interessante ou isso. seja, ele não perde o eixo de comando, que é do cada doação. Hum. Ele fica com o eixo de comando até a sua partida. A sua partida que a gente chama assim, o gatilho, né? O Uhum. evento morte, ele fica até aquele momento. Antes disso, nenhum filho pode pedir a prestação de contas. Não existe nada disso, porque o sistema é criado exatamente para não ter celeumas, para não ter brigas familiares. Então, no caso, a pessoa faleceu, ele então o falecido ele pode, né, em vida, estipular quem é que vai ficar responsável por Uhum. aquela holding. Normalmente, o que a gente tem escutado muito é que o casal não quer perder o comando. Ou Hum. seja, não adianta mais o pai falecer, a mãe ficar, os filhos, mãe, vende aí que eu quero a metade do meu pai. Não. Já no Hum. sistema de hold, já fica estabelecido que eles só vão ter gestão, já vão ter aqueles patrimônios quando a mãe falecer também. Ou seja, é Entendi, através do segundo gatilho. Então é ela que fica com a chave. entendi. Então não há uma sucessão, por isso que a gente evita, né, a sucessão, porque ali Hum, é empresarial, não é mais direito sucessório, né. entendi. E tem outras coisas também, tipo, o filho que, a você tá trabalhando, seu marido está trabalhando para deixar o patrimônio se perpetuar, ou seja, chegar ao seu Uhum. neto, seu bisneto, aquilo dali não sair do seio da família. Pode, pode. Mas é bom? Bem, depende, né? Porque se você tem 2 filhos, vocês sabem que cada um deles vão constituir sua família. Então Uhum. você pode pensar o seguinte, no final já deixar já a cisão, ou seja, no final vai constituir o chamado, WD, o contrário, né, Uhum. vai se constituir 2 células cofres e ali dali para frente eles vão constituir a holding inicial deles, que eles vão dar sequência. E com isso também não vai haver pagamento do imposto, né, do TCMD, porque eles já são sócios. Apenas eles vão dividir a célula ali, e ali vai dar definido o que e para quem vai ficar cada patrimônio. Então não tem briga, já é definido no acordo de sócios, já é estabelecido tudo, por isso que todo mundo senta e assina. Exatamente para depois não discutir nada, porque normalmente é assim, né? Hum. Quando o pai, normalmente o patriarca, está vivo, aí o filho, não, não, tá. De repente ele morre, 70% das vezes os filhos falam: "Não, mãe, eu quero, não sei o quê", e ela é Hum. obrigada a realmente ir pra fazer o inventário, a diluir aquilo tudo e dividir, e ela, às vezes, quando ela fica com a metade ali do que é dela, às vezes ela não, os filhos querem até que ela saia do uso de habitação, que é um direito da mulher. "Ah, mãe, mas aqui é um patrimônio mais caro, que a senhora está morando aqui na Praia de Caraí, para que a senhora quer isso? Não tem mais papai, aqui tem 3 quartos", É e aí verdade, é ela assim mesmo. fala assim: "Vou morar ali na Gavião Peixoto, né, Uhum. vou ali para o Jardim Caraí, ou então vou lá para Isso. Santa Rosa". Não dá tanto para o Jardim Caraí, porque também não vai dar para comprar, então vou ali para o Santa Rosa. Então ela vai sempre também se rebaixando de classe social. Sim. Assim também como o filho.
né? Quando você não faz nada, o que a gente fala é que você faz com que seu filho futuramente seja rebaixado de classe social. Se É você já tiver verdade. um patrimônio, pô, você tem um patrimônio que custa 1 milhão na Miguel de Frias. Aí seu filho não pode pagar o condomínio, que hoje custa R$ 2.000. É inviável. O que ele ganha é R$ 5.000, mas quem ganha R$ 5.000 para pagar 2.000 não Ah, tem é? condição. Vamos supor que ele Uhum. seja o professor. É mais ou menos a média que um professor ganha. Ele não vai ter condições. Para fazer o inventário, só tem esse imóvel. Ele vai ter que botar a venda no inventário. Nisso vai pro deságio, alvará, vai conseguir vender. Vai sair dali, ele vai ter que ir para onde? Vai ser apurado 600 e poucos mil reais. Para onde ele vai comprar com 600 mil reais? Pagando advogado, pagando tudo, ele tem a perca de 44%. É muita E coisa. aí ele vai pensar assim, gente, eu vou morar, sei lá, em num loft, né? Porque um loft que hoje tá na planta aí R$ 300.000. E aí ele vai poder ter a família dele naquele loft, né, vai ter os seus netos, vão vir as gerações e ali ele vai ficar exprimido. Então é isso que é rebaixar o seu filho de classe social. Às vezes ele pode até ficar no mesmo bairro para poder continuar perto dos amigos, das pessoas que ele constituiu ali ao longo, né, da sua do que ele Da nasceu, foi vivência. criado, a convivência, e no entanto ele é obrigado a migrar. E tem outros que falam assim: "Ah, não, eu prefiro morar numa casa maior", mas vai para onde? Vai para o Barreto. Vai pra Uhum. Fonseca. É Aí verdade. ele: "Ah, vou até pra São Gonçalo, porque eu quero ter uma casa". Aí vai pra São Uhum. Gonçalo com esse dinheiro. Mas aí é outro relacionamento e você fez seu filho realmente nada contra, gente, São Gonçalo não. Não, com Mas certeza, vai para bairros mas adjacentes bairro onde, adjacente ou né. até cidade adjacente dentro do poder aquisitivo, porque lá é mais barato do que aqui, o metro quadrado. Então por isso que a pessoa é rebaixada de classe social nesse sentido. Falando em classe social, doutora, qualquer pessoa pode estar se programando para fazer uma holding ou, porque assim, a primeira vez que eu ouvi falar em holding, Uhum, eu vejo muito assim as pessoas ricas fazendo, né, hoje uhum. praticamente mais assim os empresários, né, mas qualquer pessoa pode estar fazendo? Sim, Renata, também sempre foi uma dúvida das pessoas: "Eu posso fazer?", né, "Pô, isso daí não é para o empresário?". A ideia que nós tínhamos realmente hold, né, era só para ricos. Tanto é que o Hermínio de Moraes fez uma hold e teve que pagar 1 bilhão e pouco do patrimônio dele. Nossa. O Roberto Marinho, né, da Rede Globo, né, tudo, ele teria que pagar mais de 2 bilhões e pouco do inventário. São todas essas pessoas que fizeram hold. O Silvio Santos já deixou a hold, já estava tudo definido para as 6 filhas dele. Então não vai ter problema Fantástico. nenhum, porque era É. uma pessoa que se utilizou desse mecanismo, que a gente sempre teve, desde a criação das leis das SA 6.404/76, a gente já tem esse mecanismo que foi criado, né, quando a gente estava tendo um boom, de desenvolvimento da década de 76, necessitava se criar empresas, né, que participassem de outra através de ações em bolsa de valores. E Hum. aí foi criado essa normatização, fazendo que uma empresa não precisava ter nenhuma atividade empresária. Ela podia participar de outro e com isso, apenas ela entrava com dinheiro e isso aumentava, né, o capital de giro dentro das bolsas de valores. Essas boa parte dessas famílias, elas iniciaram esse tipo de hold através não de uma limitada, como nós estamos passando, porque limitada é o quê? A padaria, né, é a merceariazinha, são todas essas lojas que a gente vê no shopping, elas são limitadas. Então essa é a sociedade, tipo de sociedade que está mais acessível à população. Antes eles faziam isso através de quê? Fundações. Hum. Fundação Silvio Santo, Fundação Roberto Marinho, mas nada mais do que nada menos do que uma hold, porque apenas, né, mudou só a nomenclatura, mas o sistema é o mesmo. Bem, a hold é sim, para toda família de classe média que tenha filhos, bens e tenha renda,
porque no início, na Constituição, você vai ter sim que despender dinheiro, mas não necessita você pegar, fazer tudo no afogadiço, você já vai fazendo planejamento, de modo que aquele sistema ali esteja integrado, até que você tenha constituído e repassado todo ele para dentro do sistema, patrimônio, que você vai paulatinamente: "Ó, Mônica, eu não tenho esse dinheiro todo que eu tenho que pagar o ITBI, não sei como é que eu faço". E aí você vai constituindo aos poucos, né. Hum. E é interessante que algumas cidades têm isenções do ITBI. Oh, fantástico. É, porque algumas cidades que entende não, elas respeitam a lei. O artigo 156 do Código Tributário Nacional diz que quando você sociedade unipessoal, primeiro você constitui a Uhum. sociedade unipessoal, porque se o bem está no nome do CPF de uma pessoa, constitui essa sociedade unipessoal. Passa tudo para essa sociedade unipessoal. Bem, é o mesmo sócio, com Uhum. agora dentro da CNPJ, que está passando para dentro da sociedade. Então, por uma política de Estado para fomentar, né, as pessoas a abrirem empresa, o Estado diz o seguinte: bem, quando aumenta o número de empresas e a pessoa física está passando para a pessoa jurídica para empreender, deve ter o que? A isenção. A isenção vem, né, no caso na verdade nem isenção, porque vem da Constituição Federal, é uma imunidade Hum. do tributo. Então, as leis aqui na esfera ordinária, né, criaram que é a isenção, no caso municipal, a isenção do ITBI, ou seja, Hum. acatando a normatização da Constituição Federal para dizer: "É verdade, tem que ter a isenção, porque essas pessoas vão empreender". Bom, mas por ser uma lei federal, não seria obrigação de todos os municípios estarem Sim, deveriam estar abraçando? abraçando isso, mas alguns municípios já estão entendendo que as pessoas estão fazendo isso para não ter uma relação e na verdade não teria perigo nenhum, porque Uhum. qualquer patrimônio que esteja dentro dessa empresa, você pode passar para outra pessoa, for vender depois, automaticamente o que vai acontecer? A pessoa vai pagar o ITBI. Uhum. Então, não teria risco algum, mas elas ficaram assim e o que normalmente a prefeitura faz, não é que ela cobra o ITBI dela toda não. Hum. Ela vai lá e fala assim: "Olha, o aqui estou vendo que esse bem foi adquirido por 250. Agora esse bem vale 1.000.000. Eu tenho que cobrar pelo esse aumento de capital o meu ITBI, vai passar para uma outra pessoa, essa diferença eu quero". Então a pessoa chega a ter que pagar pelaquela diferença. Aí o que que nós fazemos quando a gente depara com algumas prefeituras assim? A gente coloca já o valor estipulado, não para a prefeitura estabelecer o valor, a gente vê a média ali do local, porque se deixar para a prefeitura avalia lá em cima, para ela poder cobrar maior. A gente faz pelo Exatamente. valor da avaliação justa. A gente também não vai pegar o valor, comprou 250, pô, ali pelos perímetros tem 600, 700, 1.000.000. A gente não vai pegar e falar que, tá, 300, 400, não. A gente vai ser moderado e vai chegar, vamos botar 650. Então, Uhum. na hora que a gente estabelece valor, existe uma súmula 1113 do STJ que diz que o poder público tem que acatar o valor estabelecido entre as partes. Então, aquela avaliação pelo valor mais justo, ela é delimitada através de uma avaliação de quê? Pelas redondezas. A gente, no próprio Google mesmo, a gente pega Uhum. ali, faz uma pesquisa pelas imediações, quais os valores dos apartamentos. E não pelo metro Uhum. quadrado como a prefeitura joga. É, Porque porque tem a muitas vezes declaração também do imposto de renda, é, né. exatamente. E aí vai ter exatamente, ainda vai ter aumento de capital que a pessoa vai ter que pagar por essa diferença que ela fez integralizar a célula cofre, entrar na hold, e a pessoa depois tem também no ano seguinte esses 15%. "Ah, Hum. Mônica, mas isso não é muito complicado?". Não. E também não é caro, que a pessoa pensa assim, para manter essas 3 empresas. Não, simplesmente é um contador anual, que normalmente a pessoa paga de um salário mínimo, que vai continuar mantendo, porque elas não têm operações, mensais, Uhum. entendeu? Elas apenas têm que ser informada ali que elas existem, só que elas não estão operantes, senão ela entra na inatividade, e aí é o cancelamento do CNPJ dela junto à Receita Federal.
E, doutora Mônica, qual o melhor momento para se pensar em fazer uma holding? Bem, eu acho que é o momento que você começa, tem renda, olha, eu tenho bem, eu vou começar a constituir, vou começar a falar com o advogado, como é que eu posso? Aí, qual o primeiro passo? Você faz uma sessão de viabilidade, que é uma reunião, traz, só precisa do imposto de renda, traz seu imposto de renda, ali a gente vai fazer uma análise, vou estabelecer, olha, vou passar o croquis estrutural, para a gente ver qual é o seu efetivo gasto. Dali que você toma, mensura ali que o seu gasto vai ser, vamos supor, 60.000, seu patrimônio, aí você fala: "Cara, eu tenho que guardar esse dinheiro, né, e tenho que pagar advogado". Aí você vai começar a dizer assim: "Olha, eu quero que passe a ser aos poucos, porque é de acordo com o que eu vai entrando dinheiro e a gente vai constituir tudo bem". Pode ser que uma empresa esse sistema seja estabelecido dentro de 3, 4, pode ser 6 meses, é dentro das finanças de cada família. Aí a pessoa fala assim: "Ah, mas é todo mundo". Tem alguns colegas que falam assim: "Não, é só para rico", porque tem pessoas que não querem, trabalhar para as pessoas de classe média, porque elas querem ganhar muito. E na verdade não estão vendo que elas podem estar fazendo um grande bem a quem mais vai perder nessa questão do aumento das alíquotas com a reforma tributária, que é o quê? A classe média. Nós é que vamos arcar com um peso muito grande e realmente o risco que se tem, se hoje nós perdemos 44%, o risco é da pessoa perder 65 até 70% do patrimônio. Nossa, mãe. Ou seja, seu filho vai ficar com o resto que sobrar mesmo. Tem até um vídeo passando do Alexandre Garcia que ele fala isso. Se você não fizer nada, não fizer um planejamento, o governo está preparando que o seu filho vai ficar com o resto do que você lutou anos a fio para conquistar, para conseguir, né? E empreendendo, né? Passando por todos os riscos de empresariado. E no final, quem é que vai ser o seu maior herdeiro? O Estado. O Eita. Estado. A Então gente todo mundo tem que fazer uma holding. todo mundo que não esteja na casa, por exemplo, existe isenção de determinado valor, né, no estado do Rio. Por exemplo, até 77, 170, 77 UFIS, a pessoa no estado do Rio não precisa pagar, né, precisa fazer inventário. Ela vai mesmo na Defensoria Pública, é um imóvel de cento e poucos mil, 160.000, mais ou menos. Ela vai na Defensoria Pública, faz ali o inventário e automaticamente ela ganha isenção do ITBI, tudo corre tranquilo. Ou seja, se a pessoa realmente tem um imóvel nesse perfil, ela não deve, porque aquele imóvel vai suceder para ela e ela vai ter isenção. A partir daí é que você tem que começar a pensar. Será que vale a pena eu pagar só os 4%, né, e eu vou ter meu filho vai ter depois dinheiro para poder concluir esse inventário? Vamos Muito supor uma casa de difícil. 300.000. Já teve casos de pessoas que já procuraram o grupo, né, o time Holt, com casa de 300.000 reais. Mas Mônica, mas quanto que custa isso, né, para um advogado? Né, eu vi ali a pessoa falando coisa de 20.000 reais para fazer uma hold. 20.000 reais, nossa, mas 20.000 para quem tem uma casa de 300 é muito. Mas de que forma você vai fazer isso? Não, faz um carnezinho de Casa Bahia, né? Você ajuda a pessoa, né? Aham, E a pessoa também com se ajuda, certeza. né? Ou seja, ninguém deve ficar de fora. Se você puder ajudar, né? Eu acho que assim, tudo é um propósito que a gente nasce na vida. Então, se você pega esse sacerdócio de ser advogado e você sabe que aquela operação que você está fazendo vai, né, deixar a família confortável, a pessoa não vai perder tanto dinheiro com o governo e é acessível você fazer, acho que você deve facilitar ao máximo a pessoa. Fala Casa Bahia 20, 30 vezes, 40 vezes, olha, fulano, faz. Você paga do jeito que quiser, faz o carnezinho. E é mais fácil, muitas vezes, a pessoa mais, né, com poder aquisitivo mais baixo, ser justo e honesto de pagar É ali o verdade, carnezinho, do que muitas vezes as pessoas ricas. Eu já é levei mais verdade. calote no meu escritório de pessoas Acredito. riquíssimas, né, que cheio de, né, aquela coisa, e no final me deu calote, do que pessoas pobres que chegaram ali honestamente, eu até tinha até às vezes esquecido. "Ah, doutora, falta a minha última prestação", eu falei: "Não, foi mês passado". Quer dizer, as pessoas têm aquela preocupação, porque o que elas têm, assim, de legado delas, né, é o nome.
Então, o nome da É família. Então, verdade. educação é berço, né? É Uhum. passado de pai para filho, não importa o poder aquisitivo. Mas se você é um cara, né? Normalmente o 171 é aquele que te faz os olhos brilharem e Uhum. você é sempre pego, né, naquela coisa assim: "Poxa, porque ele está me oferecendo", e só cai no 171 quem também está querendo levar vantagem. É, Isso aprendi. marqueteiro é terrível para isso. Eu passei por uma situação É, assim, vai passar rapidinho. exa Fui num evento, aí meu marido falou assim: "Ih, tá dando estão oferecendo brinde ali, estão oferecendo brinde". Eu falei assim: "Ai, Sérgio, pelo ó, amor de Deus, nada sai de graça". E foi batata, né. Eu falei assim: "Não, olha, você faz essa assinatura aqui, eu te dou esse relógio, essa garrafa Stanley", que tava falou da marca lá, hum. enfim. E aí, no final das contas, aí falou assim: "Não, você não paga nada, você paga o brinde e ainda Paga, paga a paga assinatura, né, no final exatamente, de contas". Mas o é mais ou menos marqueteiro isso, é ele terrível, te né. leva, te É, falou assim: conduz, porque ele fala o que você quer a ouvir". propaganda é muito atrativa, né, Uhum. então eles te encaminham e acaba você caindo. Já teve casos de pessoas que chegaram no meu escritório: "Ah, doutora, eu adquiri porque eu pensei". Eu falei: "Como? Se esse valor está abaixo do mercado, como você pode ter pensado? Você não viu que", tipo assim, carro, né, Aham. "você não viu que esse carro estava muito abaixo, você não desconfiou de nada", É, né. complicado. Mas normalmente quem quer levar um tipo de vantagem, cai no estelionatário, isso é Com batata, isso é certeza. certo de acontecer, E a né. gente está comentando aqui sobre o fator de não estar preparado para o inventário, para Hum, essas custas isso. todas, né. A senhora, sugere, de repente, então, um seguro de vida? Seria conveniente estar fazendo um seguro de vida para se proteger dessa perda também muito grande? Você vai pagar de qualquer maneira, né. O seguro Uhum. de vida, você faz e deve fazer, quem tem a possibilidade deve fazer, mas para deixar o quê? Naquele momento que você não tiver mais aqui, as finanças se readequarem, porque a pessoa já vai ter a perda emocional, né, da sua partida. Hum. E a pessoa vai ter gastos que você antes cobria, os pais, né, cobriam. E ali ele deve o quê? Ter aqueles valores para respirar, até ele se adequar à nova, né, o novo normal sem os pais, que a gente chama. Uhum. Então, o seguro é válido, não para pagar o governo, você vai pagar a mesma coisa. Aí você está pagando uma coisa que você trabalhou a vida inteira para conquistar e no final você vai pagar, isso significa, com o aumento da reforma, você vai fazer um seguro de 1 milhão, praticamente, para poder você pagar aquilo que você já pagou, não teria lógica. É Eu entendo verdade. que não teria lógica. Eu acho que esse dinheiro é para o seu filho esparecer, ou então pegar aquilo que vai ocorrer a cisão, se tiver 2 filhos, a cisão, ele pegar, reparar alguns imóveis, né, ou fazer vender e pegar esse dinheiro, reempregar, multiplicando o patrimônio, e não dá para o governo, né. Eu sou contra, terminantemente contra, né. Não é que é sonegação não, tá. Mas sou terminantemente contra um estado inchado, né, imposto, 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 e Lógico, a gente não tem lógico. nada. A gente falando aqui: "Ah, Dinamarca tem 50% o valor de imposto", mas a Dinamarca, os outros 50% fica na mão da pessoa, a pessoa viaja, a pessoa passeia, compra patrimônio. Por quê? Porque cinquenta por Você cento usufrui, né. tem saúde de qualidade, tem educação de qualidade. Lá na Dinamarca, o filho do prefeito estuda com o filho da empregada dele. Uhum. Então, eles têm a mesma oportunidade, que aqui a gente sabe, a educação pública, você não vai encontrar o filho de um político lá, estudando no colégio de uma faxineira, não vai, Gente, né. fantástico. É Olha, isso. adorei o nosso bate-papo. É, Infelizmente, é, já estão o Leandro já ultrapassado, está né. ali, né, Tá por fazendo sinal para hã, mim. Suas tá. condições, suas, Explicações, mas você querendo outras vezes, eu com posso vir aqui, certeza, por né. favor. Tá, vou vir Não só sim. vai voltar aqui no podcast, como também depois a gente vai conversar nos bastidores aí sobre trabalho. É, com certeza. Seja bem-vinda, né. É sempre bom ter Já ganhou uma nova parceiros. cliente. Você que inventar, você me contou, fiquei realmente apavorada. Mas também é aquela coisa, eu também sou vítima de inventário. Minha família
Tenho inventado de 1932, gente, em Campos de Uau, Goytacazes. É muito tempo. E é até hoje muito não tempo. terminou. Não vejo ainda o tempo que vai terminar. Estou na fase final com o alvarazinho na mão para tentar vender o resto que sobrou de lá. Olha. Obrigada, Renata, Ah, tá? doutora Mônica, foi uma honra, um Porra, prazer tá bom. muito grande te receber É, aqui. Adorei te ouvir. ah, Como estudante também da área de direito, estou aprendendo. Eu adoro Você é quando eu uma tenho que ótima deixar eles falando, porque para advogada. mim é uma aula, né? É, Não só uma aula, mas uma experiência de vida também, que a é gente, verdade, né, tenta espaço. agregar essas informações para o nosso dia a dia. Eu me sinto, assim, muito agraciada por Deus de ter esses momentos, assim, de É receber essas pessoas verdade. com tanto conteúdo instrutivo Bem, e até salvador da pátria, assim né? como ela sempre foi uma excelente repórter, né? Ah, Com certeza vai ser uma excelente colega advogada, né? Conto logo que ela passe logo, ai, o tempo que passa e ela bom. chega ao final. Obrigada, tá, Obrigada, pela tá sua bom. participação. Gente, Tchau. por favor, cliquem lá, coloca o likezinho lá, deixa uma mensagem lá para a doutora Mônica, com certeza ela vai estar respondendo vocês. Qualquer dúvida sobre o assunto e sobre outros assuntos também, né, Faz o doutora? triplo C, né? Curta, compartilhe e comente. Ah, com certeza, com certeza. Muito obrigada pela audiência de todos vocês. Estamos aqui encerrando mais esse episódio do Zona Mix Podcast com uma fisgada no peito, porque o assunto é fantástico. Com certeza estaremos recebendo a doutora Mônica numa próxima oportunidade. E estamos aí firmes e fortes. Uma ótima semana para todos. Até a próxima exibição do Zona Mix Podcast. Hum.